Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso senador Jorge Viana, que, para nossa felicidade, teve a oportunidade de tomar uma com o Vinícius de Moraes e companhia. Eu não contei, mas... Umas e outras. No fundo, senador, com todo o respeito, mas já que quebrei aqui o protocolo, o regimento numa vez só, ele trocou o esquinho que ele tomava por uma cachaça de péssima qualidade que nós, estudantes, tínhamos na mão. Mas era tudo isso dentro da universidade, em Assis, no interior de São Paulo, e nós estudávamos em Rancharia. Mas ele lhe viu tão animado com aquela cachaça que isso pode ser muito boa. Então, quero cumprimentar o nosso colega, amigo e também quase conterrâneo, Pena, porque sua mãe é lá do Crato, então o deputado Pena, do Partido Verde, que comigo trabalhamos a ideia de realizar essa homenagem. Então, Pena e Inácio, em homenagem a esse gigante da cultura, da arte, da diplomacia e da política, porque era eminentemente político desde sempre. Quero cumprimentar o senhor Pedro Henrique de Martino, representando a nossa ministra Marta Suplicy, a primeira secretária da delegação da União Europeia no Brasil, Joana Pliska, sim, Ribeiro, e o nosso diretor cultural do Ministério das Relações Exteriores, Jorge Torquato Pimeza, cearense também, muito prazer, nosso amigo, e o Marcel Power, que aqui representa esse mundo dos artistas, dos compositores, dos cantores, de todos que foram parceiros desse extraordinário Vinícius de Moraes. E ele, um extraordinário violinista, que nos brindou aqui com 3 canções belíssimas. Meus parabéns, Marcel, excelente, maravilha de apresentação. Então, caros amigos que nos honram com suas presenças neste plenário do Senado Federal, em sessão do Congresso Nacional, esse senhor Vinícius de Moraes, e como se diz por aí no plural mesmo, nasceu em 19 de outubro de 1913, um pouco antes do meu pai, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1913, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, filho de Lídia Cruz de Moraes e Clodoaldo Pereira da Silva Moraes. Vinícius foi o segundo de 4 irmãos, Lígia, Letícia e Hélios, que completam esta família, digamos assim, dos Moraes. Em 17, Vinícius começa o ensino primário na Escola Afrânio Peixoto. Em 24, ingressa no ensino secundário, no Colégio Santo Inácio, de onde sai em 29 com o diploma de bacharel em letras. Em 28, com os irmãos Paulo e Haroldo Tapajós, compõe suas 2 primeiras canções, Loura ou Morena e Canção da Noite, que alcançam grande sucesso. Na Faculdade de Direito da Rua do Catete, onde ingressa em 30, Vinícius irá conhecer aqueles que serão os grandes incentivadores da primeira fase de sua poesia, marcada por um forte sentimento religioso e metafísico. Otávio de Faria, Santiago Dantas, Hélio Viana, Plínio Doyle, entre outros, todos ligados à corrente católica da literatura de então. Alguns não escondiam sua simpatia pelo integralismo, versão brasileira do movimento fascista internacional. Os primeiros livros de Vinícius saem em rápida sucessão e o alçam logo à categoria dos mais importantes poetas brasileiros. Em 33, ano em que se forma em Direito, publica O Caminho para a Distância. Em 35, com o segundo livro, Forma e Exegese, vence o Prêmio Nacional de Literatura Filipe de Oliveira. Em 36, publica em forma de separata o poema Ariana, a Mulher, e trabalha por algum tempo no Departamento de Censura Cinematográfica como representante do Ministério da Educação. Aí se consolida o seu amor pelo cinema. Nesse mesmo ano, conhece Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, que seriam seus amigos por toda a vida. Em 38, ano da publicação do livro Novos Poemas, Vinícius é agraciado com uma bolsa do Conselho Britânico para estudar língua e literatura inglesa na Universidade de Oxford. Permanecerá na Inglaterra até o final de 39, quando se inicia a Segunda Guerra Mundial. De volta ao Brasil, trabalha como jornalista e crítico cinematográfico,
antes de ingressar na carreira diplomática por concurso público em 1943, mesmo ano de publicação de mais um livro, 5 Elegias. Em 42, acompanhando o escritor americano e militante socialista Valdo Frank, Vinícius faz uma grande viagem pelo interior do Brasil. Essa viagem acarretará uma guinada no seu pensamento estético, social e político. Dirá Vinícius mais tarde: comecei a viagem como um homem de direita e terminei como um homem de esquerda. Era um mundo novo que se abria, no plano político principalmente. Comecei a ver as coisas, vi a miséria do Nordeste, os mucambos do Recife, as palafitas do Amazonas, as casas de habitação coletiva da Bahia, a lama, a podridão, o abandono. Aquilo me escandalizou, precipitou uma tomada de consciência. Em 46, Vinícius será designado para o seu primeiro posto diplomático no exterior, atuando como vice-cônsul em Los Angeles, nos Estados Unidos. Muitos outros postos e viagens virão. Em 53, Vinícius será nomeado segundo secretário da Embaixada Brasileira em Paris, cargo que exercerá até 57, quando será transferido para a delegação brasileira junto à Unesco. No final de 57, será removido para a Embaixada Brasileira em Montevidéu, onde permanecerá lotado até 1960. Em 63, retomará o seu posto junto à delegação da Unesco, em Paris, retornando definitivamente ao Brasil em 64. Ainda em 46, Vinícius publica, em edição de luxo, aquele que é considerado, inclusive por ele mesmo, um dos seus melhores livros, Poemas, Sonetos e Baladas, onde alcança uma síntese das várias vertentes de sua poesia e se aproxima definitivamente de uma posição estética mais voltada para o cotidiano e a vida comum. Nesse livro se encontram alguns dos seus poemas mais conhecidos, como Dia da Criação, Soneto de Fidelidade, Balada do Mangue, Poema de Natal, Soneto de Separação, entre outros. Em 49, João Cabral de Melo Neto produz, em sua prensa manual em Barcelona, uma edição de 50 exemplares do poema Pátria Minha. Os seguintes livros de autoria de Vinícius de Moraes foram publicados a partir de 50. Antologia Poética, 54, Livro de Sonetos, 57, Novos Poemas, 59, Para Viver um Grande Amor, Crônicas e Poemas, 62, Para uma Menina com uma Flor, Crônicas, 66, O Mergulhador, 68, A Arca de Noé, Poemas Infantis, 70, Poesia Completa e Prosa, organizada por Alexei Bruno, já pós-morte, em 1998. Vinícius escreveu ainda as peças teatrais Orfeu da Conceição, 1956, As Feras, 61, e Procura-se uma Rosa, 61, em colaboração com Pedro Bloch e Glaucio Gil, e Cordélia e o Peregrino, em 65. Em 56, Vinícius lançará aquele que é seguramente um dos mais contundentes poemas políticos já escrito em nossa língua, O Operário em Construção. Aliás, aqui está ali atrás o Pedro Oliveira, testemunha de quando Vinícius declamou na Assembleia dos Metalúrgicos em greve na Vila Euclides, num silêncio total. Aquele poema extraordinário, aquela peça extraordinária que é O Operário em Construção, com os operários olhando, boquiabertos, para as verdades que, num poema, Vinícius ditava a cada página nesse seu poema extraordinário. Em 56, durante a montagem de sua peça O Seu, Vinícius começará a trabalhar com um músico ainda desconhecido do grande público, Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Nasce aí uma das maiores parcerias da música brasileira, e não tenho medo de dizer, da música internacional. Da parceria com Tom Jobim, cito apenas alguns clássicos, que já formam parte da memória artística e sentimental do povo brasileiro, e que já ouvimos e sentimos aqui na nossa sessão de hoje. Eu sei que vou te amar, se todos fossem iguais a você, insensatez, água de beber, a felicidade, chega de saudade, caminho de pedra, eu não existo sem você, o morro não tem vez, derradeira primavera e, claro, A Garota de Ipanema, uma das músicas mais gravadas em todo o mundo.
Em 58, os dois parceiros gravam um disco com músicas suas, interpretadas por Elisete Cardoso com acompanhamento de João Gilberto. Os versos arrojados de Vinícius, os arranjos inovadores de Tom Jobim e a batida inconfundível do violão de João Gilberto marcam o nascimento da bossa nova, que em poucos anos conquistará o mercado internacional e se estabelecerá como um dos movimentos musicais mais influentes do século passado, ainda inovadora e influente no início deste. Mas Vinícius não era de se estabilizar, de se contentar com aquilo que já foi alcançado, e logo estará participando com o próprio Jobim e com outros parceiros da abertura de novos caminhos para a música brasileira, atendendo ao convite do presidente Juscelino Kubitschek, assina com Jobim a Sinfonia da Alvorada, épico musical que homenageia a nova capital e os trabalhadores que a construíram. Com Baden Powell, aqui na presença do seu filho, compõe a série extraordinária dos afro-sambas, que inclui, entre outras, as músicas Berimbau, executada agora há pouco, Consolação, Canto de Ossanha, Amor e Solidão, Canto de Iemanjá e Canto de Xangô, todos clássicos indiscutíveis da nossa música e que marcam um dos momentos mais altos da valorização da cultura de origem africana em nosso país. Além dos afro-sambas, Bada e Vinícius nos legaram muitas outras obras-primas inesquecíveis. Carlos Lyra completa o trio dos mais importantes parceiros de Vinícius nesse tempo. Mais uma vez, vem uma sequência estonteante de composições de altíssima qualidade. Você e Eu, Minha Namorada, Samba Carioca, Pau de Arara, Sabe Você, para citar apenas algumas. Com Carlos Lyra, ativo militante do CPC, o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, Vinícius compõe em 63 o hino da UNE, marcando para sempre sua presença nas lutas da juventude brasileira. Outras canções viriam, com uma lista impressionante de parceiros, que vai de Pixinguinha e Ari Barroso, a Edu Lobo, Francis Raime, de Garoto e Adoniran Barbosa, a Moacir Santos e Chico Buarque. Sem contar as músicas que compõe sozinho, letra e música de Vinícius de Moraes, Valsa de Eurídice, também aqui executada por filho do Baden Powell, que nos honra com a sua presença, e digo que aqui você está em nome de todos esses que acompanharam Vinícius por toda a vida. Serenata do Adeus, pela luz dos olhos teus, entre outras. Em 69, Vinícius seria diretamente atingido pela truculência da ditadura militar, que por um ato infame determinado pelo ditador de plantão, cujo nome não merece ser lembrado numa cerimônia como essa, o exonerou do Itamaraty. Essa infâmia só seria reparada 41 anos depois, por iniciativa do chanceler Celso Amorim e do presidente Lula, que encaminharam uma mensagem ao Congresso Nacional que foi transformada na Lei 12.265, em 21 de junho de 2010, promovendo Vinícius de Moraes, pós-morte, ao cargo de ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Itamaraty. Cito o trecho da exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei. Aspas, pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que o extraordinário trabalho artístico desenvolvido por Vinícius de Moraes durante décadas fez dele mais do que divulgador ímpar do Brasil, um verdadeiro embaixador da cultura brasileira. Nada mais justo do que prestar-lhe o devido reconhecimento, elevando também, como servidor público e diplomata, a posição que merece ocupar. Fecha aspas. Em 70, Vinícius conhece o seu último grande parceiro, aquele que o acompanharia até o final da vida e que dividiria com ele o enorme sucesso popular que o poeta alcançará nos seus 10 últimos anos. Antônio Pet Filho, o Toquinho. Da vasta obra da dupla, cito apenas algumas sem pretensão de abarcar as mais emblemáticas. Tarde em Itapuã, A Terra Prometida, O Filho que Eu Quero Ter, Aquarela, A Vida Tem Sempre Razão, São Demais os Perigos desta Vida, O Velho e a Flor, como dizia o poeta, Carta ao Tom 74, Testamento. Paro por aí. Vinícius morreu em 9 de julho de 1980, 3 meses antes de completar 67 anos de idade.
poucos viveram tão intensamente o tempo que lhes foi dado. Hoje, por ocasião do seu centenário, homenageamos o autor de tantos versos que serão guardados para sempre no coração do povo brasileiro, como um dos tesouros da língua portuguesa. Homenageamos o filho de Dona Lídia e seu Clodoaldo. Homenageamos o marido de Beatriz, Regina, Lila, Maria Lúcia, Nelita, Cristina, Jesse, Marta e Gilda. Homenageamos o pai de Susana, Pedro, Georgiana, Luciana e Maria. Homenageamos o amigo de tantos amigos, o parceiro de tantos parceiros, o irmão de todos nós. Ao longo da sua obra, Vinícius nos forneceu algumas definições exemplares de si mesmo, e é com elas que encerro esse pronunciamento. Dizia ele de si: este é o homem da mulher, o homem da carne, o homem da terra. Amo na vida as coisas que têm sumo e oferecem matéria onde pegar. Poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Acrescento, um legítimo filho do povo brasileiro. Saravá, Vinícius de Moraes. Muito obrigado.